Agora o nosso próximo palestrante aqui, o nosso próximo professor a falar sobre a fisiologia de plantas é o Gabriel Schaik, consultor em nutrição e fisiologia vegetal. Ele possui graduação em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria e mestrado em agronomia com foco em nutrição e fisiologia de plantas cultivadas. É consultor da Fisioataque Consultoria. Então, vamos aí à palestra do professor Gabriel Schaik. Olá, meus amigos, meu nome é Gabriel Schaik, é um prazer estar falando com vocês aqui no Physioscience. Vai ser uma troca de informação bastante relevante, acredito, a gente trouxe bastante resultados sobre a questão de biofertilizantes, né, interações e formulações. Então, qualquer dúvida que surgir, né, depois a gente pode trocar experiências, né, no bate-papo após as apresentações. Então, sem mais delongas, vamos dar início na nossa conversa. A gente vai abordar mais a parte de formulações e interações de bioestimulantes, né? Que se a gente parar para pensar já de cara, é um tema que a gente ainda busca muitas informações, né? A gente não tem a pretensão de ter todos os resultados, porque tem muitas das informações dentro das formulações que a gente acaba não tendo acesso. Então, a gente vai muito com base na resposta em produtividade, vendo as eficiências, né? Então, para a gente dar início, né, essa abordagem de bioestimulantes ela é muito vinculada ao manejo de estresse vegetal. Então, a diferença que eu trago aqui, que ajuda a explicar as respostas dos portfólios, está muito nesse sentido. Quando eu penso em estimular metabolismo primário, que é fotossíntese, respiração e assim por diante, eu estou tentando estimular um processo que ele é previsto geneticamente. Ou seja, a semente ela germina sabendo que ela vai ter, né, sabendo entre aspas aí, que ela vai ter que fazer fotossíntese e assim por diante. Quando eu busco mitigar estresse, eu estou tentando atacar ou abordar um metabolismo secundário, que tem as suas respostas como não enzimáticas, né, morfológicas, né, mas o ponto aqui é que é uma parte do metabolismo que ele é imprevisível. A planta não germina sabendo que daqui 60, 70, 80 dias vai acontecer uma variação de temperatura, uma incidência de radiação excessiva ou falta de radiação. Então ela tem que se adaptar no meio do caminho e tomar as devidas proporções, as devidas atitudes ali, né, a nível de metabolismo para se manter viva. Então, esse é um grande diferencial, porque a planta ela evoluiu muito em termos de percepção de variação do ambiente. Como ela não tem autonomia para levantar e sair de onde ela está, ela acaba tendo uma série de mecanismos, né, para perceber as variações e tomar as devidas medidas. Então, as respostas dos portfólios, a gente acredita muito vinculado a isso, a melhoria na habilidade da planta em perceber essas variações. Então, uma das variações que acaba acontecendo, né, é o que talvez é mais conhecido, que são a geração de espécies reativas de oxigênio, ao passo que a planta não funciona bem por algum estresse químico, algum estresse abiótico, ela gera as chamadas espécies reativas, né? Então, aqui estão citadas as principais, que são o superóxido, o peróxido de hidrogênio, a hidroxila, né? Ou o hidrogênio livre, né? Eles têm uma carga, um elétron livre, então eles se tornam uma espécie reativa, né? Elas literalmente oxidam tudo que entrar em contato, né? E aqui o grande foco dessa oxidação, ou os danos, estão muito vinculados à oxidação lipídica de membrana, né? E à oxidação de proteínas também na membrana. E aí a planta começa a perder nas suas estruturas a permeabilidade seletiva, que é extremamente importante para evitar a entrada de elementos tóxicos, manter o controle osmótico e assim por diante. Então, quando eu penso em atacar esse cenário, ou esse tipo de oscilação interna dentro da planta, o uso de micronutrientes, como por exemplo manganês, cobre, eles são extremamente interessantes porque a gente eles fazem parte, né, nesse caso específico que eu comentei com vocês, eles são cofatores enzimáticos da superóxido desmutase, por exemplo, que é uma enzima, eles fazem parte da enzima, são cofatores metálicos, então ao fazer a aplicação eu aumento, né, o substrato dessas enzimas e elas aumentam a sua atividade. Uma outra linha de raciocínio, e aí vai ter algumas variações em plantas C3 e C4, que eu nem vou entrar no mérito aqui, que são de alterações estruturais morfológicas na folha, né? Mas um dos raciocínios aí mais para estresse hídrico, o mecanismo de percepção da planta acontece lá na raiz e ela aumenta a concentração de ácido abscísico na parte aérea, que é um hormônio regulador responsável pelo fechamento estomático induzido. Então, quando a planta percebe que está faltando água no meio, ela fecha o estômago para parar de perder água para o ambiente, transpiração, mas em contrapartida ela também fecha a entrada de carbono dentro da folha, que vai ser a matéria-prima da fotossíntese. Então esse é um processo que aqui ele está nesse slide
de uma forma mais didática, né, ele tem uma sequência já conhecida, e essa sequência se inicia pelo aumento da concentração do ácido abscísico. E se a gente notar que tem alguns elementos, alguns nutrientes envolvidos, né, então potássio, cálcio, e tem as próprias espécies reativas de oxigênio, então elas não são também 100% malignas, por assim dizer, elas ajudam o metabolismo a conversar, né, de certa forma serve como um mensageiro interno para avisar que alguma coisa ruim está acontecendo. Então essa rota aqui, tudo que eu for, se a gente parar para pensar, né, se eu quero tratar estresse, tudo que envolver, direto ou indiretamente, o funcionamento dessa rota, pensando principalmente para estresse hídrico, né, então não é a questão lá da atividade enzimática do sistema antioxidante, eu posso manejar isso, né, então um exemplo prático que a gente tem disso, e aí quando a gente pensa no que começa essa rota, é um hormônio, então o equilíbrio hormonal está muito vinculado a isso. Por isso, quando eu penso em manejos com bioestimulantes, que é o que a gente tá direcionando vocês, eles são, de modo geral, precursores hormonais, ou o hormônio propriamente dito, ou são precursores hormonais. Então, a gente corre o risco, né, de mexer nesse balanço hormonal, que nesse caso do estresse hídrico é extremamente importante para a planta não perder água em excesso. Então, um efeito, ou uma forma de a gente enxergar esse balanço hormonal, é quando a gente avalia, por exemplo, plantas com diferentes estruturas. Essas plantas de soja específica, elas são do mesmo metro linear, elas são da mesma linha, da mesma lavoura, do mesmo metro, né? A distância entre elas deve ser coisa de 15, 20 centímetros. E quando a gente olha, elas têm estruturas completamente diferentes, né? A gente nota que conforme vai vindo para a minha direita aqui no slide, ela vai ficando mais engalhada, mais bem estruturada, e se a gente notar, tem um paralelo muito próximo com o crescimento do sistema radicular. Então aqui é um dos sinais, né, em termos de balanço ou equilíbrio hormonal. Então, se eu quero ter uma boa parte aérea, eu preciso ter um bom sistema radicular, porque isso influencia no balanço, nesse caso, principalmente de auxina e citocinina. E um efeito, uma consequência disso, é o melhor funcionamento da planta, quando a gente consegue ter esse equilíbrio hormonal adequado, e pode gerar, né, o que é conhecido como efeito dreno. Então, nesse caso aqui que vocês notam nessa imagem, isso foi induzido geneticamente, né, mas a gente nota que pelo aumento da concentração de citocinina, nesse caso na parte aérea, houve um incremento, né, da atividade fotossintética e a planta se manteve vegetando por um período mais prolongado, que é a vizinha que tem na foto ali. Então, essa conversa de equilíbrio hormonal, e aí entra um papel muito forte de bioestimulantes ou bioreguladores, biofertilizantes, ela se envolve porque a gente tem uma tendência, principalmente para cultivos de alto potencial, né, com certeza cultivos anuais, mas de tetos maiores, que é um encurtamento do ciclo, de modo geral, né? Então, nesse exemplo, a gente tem para a soja, que são dos materiais partindo de um tardio, intermediário, né, de ciclo precoce até um ciclo super precoce, onde a gente encontra materiais aí com 100 dias de ciclo, né, em algumas regiões do Brasil até um pouco menos, mas se a gente arredondar para 100, a gente vai ter o cenário que se em uma semana e meia aquele material sofrer algum problema, não conseguir se desenvolver de forma adequada, a gente está falando que em 10%, né, 10 dias, 10% da vida desse vegetal, ele não está funcionando de forma adequada. E isso tem um impacto em produtividade. Por isso que a gente começa a buscar alternativas para melhorar a eficiência metabólica da planta como indivíduo, né? Esquecendo um pouco a lavoura como um todo, mas vamos tentar tratar aquele indivíduo de forma específica, né? Então, nessa imagem, a gente tem um desenho que seria do material de ciclo determinado, e materiais de ciclo indeterminado, a gente já tem um problema mais, por assim dizer, porque a gente tem a antecipação do florescimento, e flores têm uma demanda nutricional extremamente elevada. Elas dependem muito de nutrientes, são fortes drenos. Então, a planta, quando ela não consegue suprir a demanda nutricional desses drenos, muito simples, ela regula o consumo de energia e aborta esses drenos. Só que para a gente isso não é positivo, porque isso impacta em abortamento de flor, abortamento de vagem e assim por diante. Então, a gente está buscando alternativas, né, para tentar mexer com o metabolismo da planta. Então, aqui a gente trazendo para um cenário mais de manejo, a gente tem, de modo geral, alternativas vinculadas a bioestimulantes, alternativas vinculadas a aminoácidos que são estruturalmente diferentes quando a gente para pensar. O caráter de bioestimulantes, a gente acredita muito mais vinculado a influenciar direta ou indiretamente essa questão de balanço hormonal, então isso impacta na percepção de variações do ambiente e tomadas de decisão mais rápido, né, para a planta se preparar mais cedo com relação a um possível problema. E aminoácidos, pela característica de serem a unidade básica da planta, tendem a ter um efeito muito mais expressivo em termos de recuperação, né, o pós-estresse, né. Então, a gente está começando a identificar isso. Muitas vezes, quando a gente fala de bioestimulantes aplicados via folha, não fica tão visual o efeito.
porque a gente está falando de atividades metabólicas, né? Em tratamento de semente se torna um pouco mais visual. Então, nessa imagem aqui, é só para mostrar, frente ao controle, né, diferentes tratamentos de semente com bioestimulantes, que a gente nota, essa avaliação foi feita aos 45 dias após a semeadura. Então, aqui a gente está entrando no florescimento, no caso dessa soja. E a gente nota que o tamanho, né, das plantas tratadas aos 45 dias são um pouco maiores que o controle. Então, é visual, é muito mais visual, né, quando a gente trabalha no tratamento de semente. Via folha, muitas vezes a gente não tem muito essa percepção. Na parte aérea, esse balanço hormonal que a gente fala, ele atua no decorrer do ciclo da cultura. Então, aqui é um caso, né, em situações onde eu tenho a maturação da soja, então não precisa ser necessariamente por manejo, por algum problema, né, isso acontece naturalmente. Nas fases vegetativas, né, a planta tende a ter uma maior concentração e atividade de hormônios, por exemplo, como citocinina, giberelina, auxina, que são hormônios vinculados ao crescimento. Então, se ela tem que crescer, ela produz mais hormônios vinculados ao crescimento. E no momento de senescência ou finalização de ciclo, ela acaba aumentando a concentração de etileno. A gente já falou do ácido abscísico, que é um hormônio regulador, e ele ajuda nessa fase aqui a aumentar a desidratação da planta, senescer as folhas, né, e a planta poder utilizar aquelas reservas que estavam naquelas folhas para o enchimento de grão. Então, isso é um processo natural. Quando a gente maneja isso, a gente começa a mexer nesse equilíbrio. Então, tudo que for demais pode atrapalhar, né, mas a gente consegue fazer alguns ajustes, por assim dizer. Então, a gente vai falar mais de bioestimulantes, mas eu trago esse trabalho mais para lembrar que tem alguns nutrientes que também fazem isso, que também mexem nesse equilíbrio. Nesse caso aqui é um trabalho com molibdênio, mas enxofre já tem relatado também com uma influência direta no acúmulo de ácido abscísico na parte aérea. Então, aqui é o caso, né, vinculado à manutenção de plantas sob estresse por frio, né, estresse térmico, onde com a aplicação de molibdênio aqui a gente notou, né, o autor notou um aumento da concentração de ácido abscísico. Então, isso acontece de forma com produtos de caráter nutricional da mesma forma. Mas a gente vem para tratar mais de bioestimulantes. Então, bioestimulantes são linhas mais novas de manejo, quando eu comparo, talvez, com fertilizantes de solo ou algo nesse sentido, muito mais novas que fungicida, herbicida, né? Então, a gente ainda tem, claro, muitas dúvidas a respeito. Mas, de uma forma bastante simplificada, aqui tem um conceito do conselho do EBIC, que é o Conselho Europeu de Bioestimulantes, que eles falam que são substâncias que ajudam na absorção, uso eficiente de nutrientes, tolerância a estresse, qualidade da cultura, que no nosso caso é como se alterasse, né, o metabolismo, né? Então, para nós aqui, é como se a gente tomar um suco de maracujá, um café, tomar um chimarrão. A gente não vai fazer nada diferente, mas a gente fica talvez um pouco mais sonolento com o maracujá, mais acordado com o café e chimarrão. Então, é o efeito de bioestímulo, né? Como se fosse no caso do café de chimarrão, talvez se aproxima mais, mas altera a nossa atividade, sem acontecer nada diferente. A gente só fica um pouco mais acordado, passa aquele sono. Então, essas substâncias, é mais ou menos, mantidas as devidas proporções, o raciocínio é o mesmo. Eu quero que aquela planta acorde, eu quero que ela aumente a atividade. E aumentar a atividade de enzima, atividade metabólica, envolve equilíbrio hormonal, porque quem coordena essas atividades são os hormônios, e aí a comunicação dessa planta com o meio é extremamente importante, ou seja, se o ambiente estiver extremamente desfavorável, talvez a aplicação não surta o mesmo efeito que se eu tiver um ambiente mais favorável, porque os problemas da planta vão ser outros, tá? Então, aqui é um comparativo, partindo um pouco mais para formulações. Nesse trabalho, a gente nota o uso, por exemplo, de giberelina e extratos de algas, que são amplamente utilizados como bioestímulos, né? A gente nota que em ambos os casos houve um incremento no volume radicular, e o autor... um dos tratamentos, ele coloca justamente aquele ácido abscísico, que é o hormônio regulador e é antagônico da giberelina em tratamento de semente. Induz a dormência da semente, né? Então, a giberelina é uma das responsáveis pelo início da germinação. E, nesse caso, ele coloca o ácido abscísico justamente para induzir a dormência. E olha que interessante. Ao induzir a dormência, por consequência, a giberelina não funcionou, ela não surtiu o efeito, o hormônio isolado. Mas, ao tratar com o extrato, a resposta do que quando não tinha o hormônio da regulador que estava impondo aquela dormência. Mas aconteceu alguma resposta. Aqui houve algum ganho em volume radicular. Ou seja, a mensagem final que fica com base nesse trabalho é que, apesar de os extratos, os bioestimulantes orgânicos, eles terem uma rota semelhante, são precursores hormonais,
pela talvez complexidade da formulação, eles têm outras rotas que não são exatamente as mesmas, né, ou exclusivamente as mesmas, quando eu trato só com um hormônio pontualmente naquela situação. Mais um caso para vocês, que é um outro trabalho que ele estudou dentro das opções de algas, que são as principais formulações de bioestimulantes orgânicos que trabalham com alguma alga, eu cito algumas para vocês aqui. Mais comumente a gente acha ascófilo nodoso, né? E aqui tem cada uma dessas letras, são algas diferentes, e o trabalho ele buscou quantificar a quantidade de substâncias com efeito auxínico e substâncias com efeito giberélico, que é a questão do precursor hormonal. Então, independentemente, né, vocês notam que tem uma aqui que tem um valor um pouco mais elevado, mas a gente nota uma flutuação em termos de ativos, né, nessas formulações. Então, isso não é muito fácil de fazer. Então, quando a gente vem a campo, a gente busca realmente muito mais respostas fenotípicas, né, a gente quer ver o resultado, a consequência disso na planta, do que se apegar exclusivamente ao ativo, porque essa é uma informação de formulação que muitas vezes a gente não tem acesso. Mas o efeito que a gente busca é muito claro. A gente quer potencializar, né? Então, nesse caso, a gente tem a plantinha aqui da esquerda, ela não tem tratamento nenhum, e o que está corado de azul seria a atividade auxínica, né? E a gente tem aqui, nos dois casos, né, bioestimulantes sendo utilizados nessa plantinha de Arabidopsis. Então, vocês notam que, independente do caso, né, uma está bem azul aqui, outra está um pouquinho menos, mas potencializou, né, aquela atividade que já era contida na planta. O que essa atividade nos traz? Para a gente ganhar tempo, esse trabalho aqui é um trabalho que ele comparou situações de estresse em bandeja de tabaco sem o tratamento com bioestimulantes, e aqui embaixo com o tratamento de bioestimulantes em 1, 2, 3 e 4 dias de desidratação. E o que o trabalho identificou? A planta tratada, ela percebe antes o estresse. Então, ela começa a fechar o estômago de uma forma mais cedo, então ela perde menos água para o meio. Ela teve uma expressão gênica daquele hormônio regulador, que é o ácido abscísico, um pouco mais precoce. Aqui vocês notam que a não tratada, depois de 2 dias, é como se ela se desse conta que está tendo algum problema, ela tem um pico de expressão desse hormônio. E, por consequência, a planta tratada, ela consegue fixar carbono por um período mais prolongado. Então, isso é positivo, porque ela tem uma entrada de energia maior, né, do que a não tratada. Isso é interessante quando eu penso em materiais de alto potencial. Aquele cenário que a gente desenhou antes. A gente fez alguns trabalhos, não com atividade enzimática, porque nem sempre a atividade enzimática ela reflete em produtividade, porque muitas vezes os ganhos da atividade enzimática não são suficientemente expressivos para converter um estresse, para reverter uma situação de estresse em ganhos em produtividade. Então, a gente tem trabalhado com alguns índices vegetativos, porque aqui ele vai medir, no caso do NDVI, né, a quantidade de radiação não aproveitável, né, o infravermelho, por exemplo. Então, tudo que a planta não absorve de energia, de luz, né, do sol, para transformar em energia, ela tem que dissipar na forma de calor. Então, esses índices ajudam a gente a quantificar isso. Então, esse é um trabalho que a gente fez induzindo o fito, no caso aqui com lactofen, e avaliando os produtos, né, que foram aplicados 5 dias após a identificação da fito. Então, a gente notava o efeito em ganhos vegetativos, né. E dessas formulações que a gente testou, o que chamou atenção para a gente? Quando eu tinha a situação de estresse induzido, ou seja, quando a planta estava pior, né, estava sofrendo mais, a resposta média dos produtos que responderam acima do controle foi 5 sacos por hectare. E quando eu não tinha o estresse, a resposta média dos produtos que produziram acima do controle foi 1,8 sacos. Então, aqui chama atenção, no sentido de que quando a planta está bem, por assim dizer, talvez a resposta esperada seja menor. Né? E no caso aqui que a gente teve uma fito induzida, né, a resposta, proporcionalmente falando, foi um pouco maior. Então, é possível utilizar esses produtos em situações de dificuldade, porque eles podem ajudar na percepção do estresse e regular a atividade, ou ajudar a regular a atividade da cultura em questão, que nesse caso era a soja. E o que os índices nos mostraram, a gente pegou, nesse lado esquerdo do gráfico, vocês têm os resultados que foram negativos em ambas as situações, tanto na situação de estresse como na situação sem estresse. E aqui do lado direito, a gente tem os que foram positivos, tanto na situação de estresse como na situação sem estresse. E NDRE é um índice vegetativo que ele ajuda a quantificar a atividade do terço inferior, folhas do bacheiro. Então, uma coisa que a gente notou, vocês notam que tem uma variação, os valores são próximos, né? Então, aqui a gente busca uma tendência
que nesse caso aqui foram valores um pouco maiores de NDRE, de atividade em folha do bacheiro, em folhas tratadas com bioestimulantes. Então, isso nos refletiu no final do ciclo uma retenção de folhas, né, maior retenção de folhas, e isso é um reflexo, né, que a planta conseguiu, após a aplicação dos produtos, ter uma regulação, né, de alguma forma no controle osmótico dela, não precisou senescer folha e assim por diante. Outro ponto, a gente fez um trabalho comparando bases orgânicas e sintéticas, né, mas o que chamou atenção aqui, nesse lado azul do gráfico, são aplicações em V6 e aqui são aplicações em R1, então a gente sai de uma fase vegetativa para uma fase reprodutiva. E o que chamou atenção aqui, principalmente na menor dose dos dois casos, é uma tendência de, quando eu faço aplicações na fase reprodutiva, ter uma demanda de doses um pouco maiores. Então, essa é uma tendência que a gente está tentando investigar com mais critérios, né? E aqui, dos trabalhos, a gente fez todos em materiais indeterminados. Então, a gente sabe que talvez possa ter uma influência do sistema radicular, que em materiais indeterminados, como tem o florescimento contínuo, a atividade do sistema radicular tende a ser um pouco mais prolongada. Então, a gente vai tentar aprofundar isso em materiais de ciclo determinado, para ver, mas é uma tendência, ou seja, a parte de maior modulação de estrutura vegetativa, ela está no início da fase vegetativa, né? Tanto manejos que visam travamento de soja ou melhoria no engalhamento, as maiores respostas são no vegetativo, entre V4, V5, V6. Então, aparentemente, é uma fase que a planta também está mais predisposta, né, a se ajustar e se modular a nível de crescimento. Em termos de interações químicas de tanque, a preocupação, ela também existe, né? Porque a gente não cogita fazer aplicações isoladas desses produtos. Então, aqui eu trago um exemplo do manganês, que talvez é um pouco mais comum, né, para todos. Aquela garantia que muitas vezes aparece no rótulo, ela vem junto com uma outra base, com uma composição química diferenciada. Pode ser um óxido, um quelato, um nitrato e assim por diante. E ao ter uma fonte diferente, né, essa fonte tem carga, que ao entrar em contato com as cargas do produto no tanque, nesse caso é o glifosato, em diferentes pHs, né, isso influencia a disponibilidade de cargas daquele produto. Então, se eu tiver cargas de um lado e tiver cargas do outro, elas correm o risco de se ligar e gerar incompatibilidade química, quintope bico e assim por diante. Então, a gente começou a investigar isso. Para extratos, que a gente usou nesse trabalho, uma base de extratos de ascófilo nodoso, a gente notou que, e aqui vocês têm no gráfico, comparando com outros nutrientes, por exemplo, fontes de boro, fontes de manganês, fontes de molibdênio, a gente notou uma certa redução em termos de porcentagem de controle em misturas com herbicidas, né? Então, conforme foi aumentando a dose, foi chamando a atenção numa interação muito semelhante do que a gente encontra, por exemplo, aqui para sulfato de manganês e assim por diante. Então, aqui o ponto de atenção realmente é o cuidado, principalmente com baixa vazão, misturas com herbicidas e assim por diante. Então, para a gente finalizar, e não estourar meu tempo aqui, a gente tem uma série de desafios e oportunidades, a gente enxerga possibilidade de uso, possibilidade de respostas, né? E o importante é a gente pensar no ambiente, a gente precisa buscar o equilíbrio. Assim como a gente fala em equilíbrio nutricional, no caso de nutrientes, nesse caso a gente está falando em equilíbrio metabólico, então isso envolve o equilíbrio hormonal, que a gente já falou, a proporção entre raiz e parte aérea. Então o importante é a gente ver qual que é o problema do meio ambiente. Então, se o meio ambiente tem limitação, digamos lá, tem um solo compactado, não foi feita correção de cálcio, não tem o boro no sistema, fósforo é baixo, o cenário completamente desfavorável. É difícil, talvez, a gente ter uma escala de resposta muito grande, porque os gargalos vão ser outros, né? Mas a gente pode, se não for tão severo, né, a gente vem notando, principalmente para fitos, fatores abióticos, né, então relacionados a clima, a uma deriva de herbicida, algo nesse sentido, a gente consegue colher algumas respostas positivas. Essa é uma tendência que a gente vem encontrando, aplicações em fases vegetativas, né, eles aparentemente têm uma influência em modular o crescimento, a gente consegue mexer no crescimento em aplicações mais precoces, e me permitem talvez trabalhar com uma dose menor. E no reprodutivo, a influência, ela, aparentemente, ela é muito mais na questão de retenção foliar. Então, o tempo que aquela folha vai ficar lá, e essa folha ela é uma fonte para o dreno, que é a produção que a gente está interessado. Então, o que vem nos mostrando até então é a necessidade de doses maiores. E, por fim, né, mas não menos importante, a questão de interações químicas de tanque, elas são um risco. Então, aqui a gente tenta evitar misturas com herbicidas, talvez herbicidas quando eu comparo com fungicidas e inseticidas. Então, se possível, dentro do manejo, evitar mistura direta com herbicidas.
fazendo a sequência, né? Se for fazer uma aplicação de vegetativo, escapa do herbicida, se possível, faz na sequência. Então, fica meu obrigado, a oportunidade de estar falando com vocês. É um tema bastante difícil de argumentar, porque a gente tem uma limitação um pouco em termos de informações, né? Os rótulos, né, comerciais, eles não nos trazem boa parte das informações que a gente precisa nesse sentido. Então, a gente vai utilizando ferramentas, né, para tentar entender o comportamento dos portfólios e, eventualmente, alguma análise um pouco mais rebuscada para ver onde isso está funcionando e talvez o porquê que isso está funcionando dentro da planta. Então, fica meu muito obrigado novamente, a gente está à disposição no caso de dúvidas e nos vemos aí Brasil afora nos diferentes eventos e reuniões. Um forte abraço a todos e seguimos a nossa conversa no bate-papo das perguntas. Forte abraço. Ok, estamos de volta. Obrigado ao professor aí pelas suas explanações. E agora conosco ao vivo aqui o Gabriel Shaik para responder as perguntas aí dos nossos internautas que estão acompanhando aqui nosso evento virtual. E aí, Gabriel, você está me contando que a meteorologia aí está boa para você aí no Rio Grande do Sul, a chuva forte, é isso? Tudo bom, boa tarde a todos. Prazer estar participando, obrigado pelo convite. Cara, a gente está praticamente construindo uma arca aqui já, porque vem chovendo constantemente, né? Tinha na previsão, mas a gente passou por uma seca muito severa e agora a gente vem num período de chuva, mas não dá para reclamar. A gente está retomando o volume dos açudes aí para irrigação, então é importante, né? Legal. Bom, maravilha. Então aqui vamos aí à sessão de perguntas aí para o professor. Nós temos aqui a primeira pergunta do Vinícius Henks, lá de Rio Verde, viu, professor? Quando a planta está sob estresse térmico por conta das altas temperaturas, o que podemos fazer? Bom, o conceito que o Pazetti apresentou antes, ele segue valendo, né? A gente não consegue, até você citou antes na conversa, se eu for num médico, por exemplo, com algum problema, ele não recomenda de cara o teu remédio. Ele começa falando que você tem que tomar 2 litros de água por dia, você tem que fazer exercício, você tem que comer com regularidade. Então, a questão do estresse térmico, se a planta está esquentando é porque está faltando água, né? Foi comentado isso antes, eu acabei comentando um pouco. Então, nada substitui o peso do sistema em termos de retomar a atividade da planta. Então, vale a pena ver se a planta em específico ela está, de repente, com algum problema de solo, né? Compactação do solo, limitação química, não só de alumínio, mas limitação de saturação de cálcio, outros elementos que ajudam na formação do sistema radicular. Porque tendo sistema radicular, eu acabo tendo uma redução desse impacto térmico, né? Existe uma relação de fornecimento, em termos do tipo, quero achar uma solução, uma relação do fornecimento de magnésio via folha para redução de estresse térmico, né? Ele ajuda, ele auxilia em evitar, né, o superaquecimento, mas não, entenda bem, né, não substituindo o manejo de sistema. Ele seria uma forma de amenizar esse estresse, por assim dizer, em situações onde isso é muito, muito latente, né? Legal. Então, e a próxima pergunta é do Elcio Sakai, lá de Vianópolis, Goiás. Em um solo desequilibrado química e biologicamente, há potencial de resposta à aplicação foliar de bioestimulantes? Uma boa pergunta. A gente vem encontrando sim, mas na própria pergunta ele já respondeu, existe o potencial, né? A dificuldade que a gente vem encontrando é um pouco de identificação dos ativos das formulações. A gente nota uma tendência de resposta. Esse ano, em função da característica seca do ano que foi aqui no Rio Grande do Sul, a gente começou a pegar algumas diferenciações de formulações e uma das conclusões que a gente está chegando é talvez evitar aplicações muito tardias, e aí a gente já vai lá para a fase acima de R4, que seria ali no final do enchimento de grão, por assim dizer, e a gente tem muitos materiais indeterminados, então boa parte, na verdade, do potencial já estaria definido nessa parte, quando eu penso que a terceira ou quarta folha de cima para baixo vai estar nesse R4, então talvez no final do ciclo seria uma coisa a se pensar em evitar, mas caso o sistema não esteja jogando muito a favor, vale a pena refletir se o nível de desequilíbrio ele é mais simples, uma calagem, uma gessagem, trabalhar plantas de cobertura, a gente nota a tendência. É difícil fazer uma recomendação online assim, sem ter a situação. Mas a gente nota algumas tendências na linha de bioestimulantes, de aminoácidos, né, como um paliativo, principalmente para materiais de ciclo precoce e alto potencial em situações de dificuldade, né.
Legal, ok. Mais uma pergunta chegando aqui do Oswaldo Júnior. O ideal seria fazer na mesma aplicação glifosato mais manganês quelatado, mais aminoácido para fornecer o manganês para a soja e fornecer o aminoácido para a recuperação do estresse causados pelo glifosato? Não sei se a pergunta ficou muito confusa, você conseguiu entender? Não, eu acho que eu entendi, cara. O que eu vou te dizer? É a resposta do agrônomo, né? Depende, né? E uma das coisas que depende é se aquela situação está precisando tanto desse manganês em específico. A gente vem notado só antes de entrar, tanto resposta para manganês como resposta para aminoácido com essa aplicação com glifosato. O que depende? Muitas vezes o material não é tão responsivo, então existe uma variação de material, e como a gente está fornecendo um nutriente que está de alguma forma sendo absorvido via solo, a própria disponibilidade daquele nutriente no sistema, então se é uma área recém-calcareada, onde eu tive elevação do pH, ou é uma área onde eu tenho matéria orgânica construída, se eu tenho um solo muito ácido, às vezes a gente tem alguns casos aqui, a gente tem excesso de manganês, por exemplo, em algumas áreas, um pouco vinculado à compactação, um pouco vinculado ao teor do nutriente no solo. Então, nessas áreas, a gente não vê muito por que fazer esse manejo suplementar, o que não descaracteriza ou impossibilita o uso de aminoácidos. É só a nossa preocupação um pouco a generalização desse posicionamento. A gente nota respostas, então o melhor caminho é realmente ver se na situação, deixar alguma testemunha e ver se naquela situação está tendo a resposta esperada. Com relação à compatibilidade de tanque, formulações complexadas, vocês viram no gráfico ali, matérias-primas, né, a gente notou muito efeito de interação química de tanque, principalmente com cloretos, né, seriam fontes que eu evitaria. Fontes complexadas, né? Então a gente tem o próprio quelato, a gente tem o lignosulfonato, o citrato, tem outras fontes que me evitam eu parar um pulverizador para desentupir bico, né? E ao mesmo tempo eu consigo fornecer o nutriente e o herbicida, né? Porque eu não posso também privilegiar um e esquecer que eu preciso ter um manejo de plantas daninhas, muitas vezes plantas daninhas de difícil controle, então eu não posso perder em eficiência na aplicação, né? Perfeito, muito obrigado então, professor Gabriel. Mais uma vez aí agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas.